Graças a Deus, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a sua vida esta noite. Que Deus possa, em Cristo Jesus, falar ao seu coração através do nosso plano de leitura. Nós estamos lendo Romanos, capítulo de número 10. Eu tenho certeza que esta noite não será diferente. Deus tem uma palavra para o seu coração. Já vou soltar a nossa vinheta para a gente já ir se preparando para a nossa leitura desta noite, que é Romanos, capítulo de número 10. Bora lá para a nossa vinheta. É isso aí, graças a Deus, né? Deixa eu ver aqui quem está querendo entrar aqui na nossa leitura. Deixa eu já aceitar aqueles aqui para a gente já soltar também a nossa leitura de hoje. Graças a Deus. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a leitura de hoje. Enquanto isso, vai compartilhando o link, chamando pessoas para estarem conosco na nossa leitura de hoje. Vamos lá. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas, e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quando a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim: quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca: Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto: será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram, como dizem as Escrituras. A voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda: será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação.
Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. É isso aí. É isso aí, né? Bora lá pra gente então meditar aí no capítulo de número 10, papel e caneta na mão. E bora lá pra gente começar a compartilhar aí o capítulo 10. Queridos, bora. No versículo 1, Deus é maravilhoso, né? Ele usa Paulo de uma forma tremenda. Por quê? Porque ele vai demonstrar aqui no versículo 1 o desejo do coração de Paulo. Qual era o desejo dele? É que todo Israel se salvasse. Querido, se você olhar para dentro de você, para dentro do seu coração, você vai querer que toda a sua família se salve. Porque esse é o seu desejo, é que todos encontrem Cristo, da mesma forma que nós encontramos. E Paulo vai dizer, né, que ele faz contínua oração para que eles possam alcançar a salvação. No versículo 2, né, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo vai dizer, olha, eles têm um zelo tão grande por Deus, pela lei, pelas suas cerimônias, né? Há um movimento entre eles que é de ser admirado, mas o entendimento deles está cego, eles estão cegos, eles não conseguem ver a graça que é Cristo, eles não conseguem entender que Deus enviou o seu Filho para que eles pudessem então alcançar essa salvação. Né? No versículo 3, Paulo vai dizer, né, portanto, porquanto não conheço a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos que ele crê. Então, vamos entender aqui esses versículos que eu li, para que a gente possa falar aqui entre nós, né? Você que está aí me ouvindo esta noite, né, não fique acanhado, fale comigo. Então, Paulo vai dizer, né, que embora sejam muito dedicados a Deus, se esforcem demais, porém a boa intenção deles, eles estavam andando no caminho errado, né? E quantas pessoas acham estar fazendo tudo certo, mas estão fazendo errado. Isso é um perigo. Mas cabe a mim e a você, meus irmãos, a despertarem, a mostrarem a eles: ah, irmão Emerson, mas vão ficar bravos comigo, que fiquem. Mas você terá a sua alma lavada. Por quê? Porque você não basta uma boa intenção, tem que ter a palavra, tem que ter entendimento para que nós possamos apontar Cristo a essas pessoas. E se rejeitarem, você fez o seu trabalho, né? Nós vamos ver isso mais adiante. Eles recusaram aceitar o plano da salvação. Por que eles recusaram? Porque eles recusaram Cristo. E quando se recusa Cristo, se recusa o plano de Deus. Né? Deus vai estabelecendo o seu plano desde a antiguidade. Né? Se você pegar, né, desde a antiguidade, Deus vai trabalhando no meio deles através de Abraão, Deus vai trabalhando no meio deles através de Moisés, Deus vai trabalhando no meio deles pelos patriarcas, enfim, Deus vai trabalhando e mostrando que a lei que Moisés estabeleceu, que Deus estabeleceu a Moisés, né, ela apontava para uma única coisa. O que ela apontava? É que alguém precisaria cumprir isso. Mas entre eles ninguém conseguia cumprir, nem Moisés conseguiu cumprir toda a lei. E eles recusaram isso.
né? Eles não entenderam que esse era o objetivo. O objetivo final da lei é Cristo. Então, toda a lei se cumpre em Cristo. Então, Emerson, eu preciso da lei, eu preciso guardar o sábado, eu preciso matar um cordeiro. O que eu preciso fazer? Você precisa aceitar Cristo como Salvador. É só isso. E nós vamos ver como que isso acontece, né, na nossa vida, como isso vai acontecer na vida de outras pessoas. Né? E se não aconteceu ainda desse jeito, vai acontecer. Por quê? Porque o encontro é Cristo. Simplesmente Cristo. Não preciso de palavras intelectuais, eu não preciso de palavras persuasivas, de sabedoria humana. Não. O que eu preciso é levar simplesmente o amor de Deus. De que forma? Através do meu testemunho. Vamos seguindo. O objetivo final da lei é Cristo, né? E tudo se cumpriu perfeitamente em Jesus, né? E quem pode obedecer toda a lei? Veja aí o versículo de número 5. Moisés descreve a justiça que pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Ou seja, ela vai apontando, né? Paulo vai trazendo para eles, né, o conhecimento. Quem pode obedecer toda a lei? Ninguém pode obedecer toda a lei. Eles não conseguiram, ninguém conseguiu cumprir toda a lei, a não ser Cristo, que vem e cumpre toda a lei. Quando Cristo cumpre toda a lei, a graça passa a ser manifesta. Quando a graça ela é manifesta, né, começa a obra redentora nos nossos corações. Veja, versículo 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Isso é trazer do alto a Cristo. Versículo 7. Quem descerá ao abismo? Isto é, tornará a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, e na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, vamos entender isso. Vocês estão comigo aí? Vocês estão acordados ainda ou já pus todo mundo para dormir? Fala comigo aí, meus irmãos. Dá um glória a Deus aí. Aquele está acordado ainda. Vamos lá. A justiça que vem pela fé. Não precisamos fazer nada mirabolante, né? Não preciso fazer algo extraordinário demais. Eu não preciso fazer algo difícil demais para alcançar a salvação. Poxa, então eu não preciso subir uma escadaria de joelho? Não preciso. Ah, então eu não preciso andar quilômetros? Não preciso. Eu não preciso... Não. Alguém quer comentar aí? Ô, Rita, chama ela pra dormir. Espera aí um pouquinho. Pronto. Então eu não preciso fazer algo extraordinário para alcançar a salvação. Por quê? Porque eu já alcancei essa salvação. De que forma? Jesus me deu essa grande oportunidade. Que jeito que ele me deu essa grande oportunidade? Morrendo. Morrendo. Quando ele morre, ele nos dá essa oportunidade. Então, a salvação não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que ele fez. Então, a salvação, né, Jesus nos deu a salvação, e quando ele nos dá a salvação, ele aboliu ali, né, tudo aquilo que nós poderíamos fazer para alcançar, para chamar a atenção de Deus. Não precisa. Não precisa. Simplesmente o que precisa é entrega. É entrega. É nos entregarmos a Ele. Quando nós nos entregamos a Ele, querido, Ele nos abraça de
braços abertos, não interessando se a nossa cor, não interessando o que nós somos, não quer saber se somos ricos, se somos pobres, não. Quando eu falo isso, eu me lembro aqui das bodas do Cordeiro, quando Jesus, né, falando ali a respeito das bodas, falou assim, né, naquela parábola, olha, manda chamar aí os convidados seletos para o grande banquete, para que nós possamos nos reunir aqui e nos alegrar. Cada um tinha uma desculpa. Mas ele disse, não, nós não vamos ficar sozinhos aqui. Então vai, o mesmo mensageiro vai aos valados, vai às ruas, vai aos becos, chame todos que estão lá. Meu querido, quando muitas pessoas decidiram não vir às bodas, Jesus disse, não, eu não ficarei sozinho, convide a todos os rejeitados. Ah, meu irmão, se você um dia se sentiu rejeitado, bem-vindo, Jesus te chamou, meu Deus, para participar desse banquete maravilhoso que é a presença de Deus. E o que eles pagaram para estar no banquete? Nada. Nada. Simplesmente aceitaram o convite. Será que você já aceitou esse convite? Será que você faz parte dessa grande obra, dessa grande salvação que está nos preparada para aquele grande dia? Isso é maravilhoso. Então nós não precisamos fazer nada além daquilo que ele já fez. Ele já fez. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7, Paulo reforça aqui que a salvação não depende de esforços, não depende de tarefas. É impossível, né, se chegar a Cristo pagando alguma coisa, porque ele não tem preço. Por que não tem preço? Porque ele já pagou o preço de sangue. Ele morreu por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo fala, não, vai ao céu, vai ao inferno. Não. É simplesmente aquilo que já nós pregamos, a saber, com a nossa boca. E aí, a mensagem da salvação, veja lá o versículo de número 8, né? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E aí no versículo 9 ele vai dizer, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus no teu coração, creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, como eu faço para ser salvo, irmão Emerson? De que forma? Versículo 10, visto que com o coração se crê. Então vamos lá. Duas condições. Com a boca eu confesso abertamente, dizendo, eu entrego a minha vida. É por isso que quando nós fazemos o apelo na igreja, falamos, alguém quer se entregar a Cristo. E o que é se entregar a Cristo? É você não ter mais o domínio. É você morrer para você mesmo e ter um soberano, ter um rei, ter alguém que governe a sua vida. De que forma isso? Com a boca dizendo abertamente que Jesus é o seu Senhor. Se ele é o seu Senhor, isso significa que é reconhecer ele como dono. Reconhecer Cristo como dono. Reconhecendo Cristo como dono, logo você não é mais seu, você é servo. Se você é servo, você tem que obedecer o seu Senhor. Meu Deus, isso é forte, hein? Segundo, no coração, é acreditar de verdade que Jesus ressuscitou dos mortos, que Deus ressuscitou dos mortos a Jesus. Isso é crença, é fundamental para a nossa fé. É mostrar que Jesus venceu a morte e venceu o pecado, e por isso ele é nosso dono, ele é nosso Senhor. Vocês estão aí comigo? Tá sendo claro para vocês? Vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando? Eu fico preocupado quando vocês ficam muito quietinhos, viu? Meu Deus, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer me perguntar alguma coisa sobre isso?
Pastor Demir, me ajuda aí, pastor Demir. Ninguém fala nada, rapaz. Tô ficando preocupado já. Da glória, aleluia. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que entregar o quê? Com a boca confessar e com o meu coração acreditar. Então eu entrego, me rendo, eu preciso proclamar isso. Eu preciso mostrar ao mundo espiritual que agora eu tenho um dono, eu tenho um soberano, eu tenho um Senhor, e é para Ele que eu rendo honra, é para Ele que eu rendo glória. Hoje nós tivemos um culto de oração ali na igreja, que a glória de Deus foi manifesta ali de maneira sobrenatural. Que jeito, irmão Emerson? Nós nos rendemos, isso é maravilhoso. Quando você se rende ao Senhor, quando você se entrega ao Senhor, você fica no domínio dele. E quando você está no domínio dele, ele governa, ele acalma os nossos corações, as nossas tempestades, que temos tempestades diárias. Ele vem, traz um bálsamo na nossa alma. Você se sente amado de Deus. Ah, irmão, coisa gostosa é você se sentir amado. Já viu que num relacionamento a dois, o amor precisa ser recíproco, você precisa demonstrar isso, né? E quando você demonstra isso em um relacionamento, a pessoa se sente amada, se sente protegida. Hoje nós nos sentimos ali na igreja amados de Deus, protegidos por Ele. Por quê? Porque a presença dele foi real. E quando a presença dele é real, nós confessamos com a nossa boca e dizemos: toda honra, toda glória seja ao Senhor. E quando você confessa isso, você está protegido por Ele. Aleluia! Meu Deus do céu! Isso é maravilhoso demais, né? É ter Jesus no coração. Quando nós falamos do coração, é com entendimento. Por quê? Porque você entende na mente, desce pro coração e do coração saem as emoções. É do coração, quando o coração bate, você fala: meu Deus, o que está acontecendo? É porque o coração acelera com a presença de Deus. Ah, se você não está sentindo essa presença aí, meu Jesus amado. Por quê? Porque Ele nos ama. E Paulo vai mostrando isso, né? Dizendo: olha, nós precisamos confessar, nós precisamos falar com a boca, nós precisamos dizer com os nossos lábios, dizer: Senhor, eu te amo. Aleluia! E quando nós dizemos isso, Ele vem e fala assim: ei, filhão, ei, filhona, eu também amo você. Aleluia! É se sentir amado, se sentir protegido. Jesus é aquele que não nos abandona. Meu Deus do céu. Segura aí que tem mais. Versículo 11. Graças a Deus. Porque a Escritura diz... Deixa eu aceitar mais um aqui. Versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Por que não será confundido? Que confusão é essa? A Escritura garante. A Escritura o que é? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante que quando nós entregamos a vida, estamos dominados por Ele, nós confiamos integralmente nele. E aí nós não seremos desapontados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aqui vai movimentar vocês aí. Quem já se sentiu desapontado? Bora lá. Alguém já te desapontou? Fala comigo aí. Não precisa citar nome não, né? Alguém já te desapontou? Olha lá, aquele disse que sim. Já viu quando nós... Quem nunca foi, verdade, né? Quem nunca foi desapontado? Já viu que as pessoas elas saem da igreja por serem desapontadas?
às vezes é por um amigo, por um líder. As pessoas ficam desapontadas por pessoas. Por uma situação. Por uma situação, por uma condição que se colocou. E aí a pessoa acaba ficando o quê? Desapontada. Mas, e quando nós falamos isso, as pessoas saem da igreja. Quando você pergunta assim, por que você saiu da igreja? Ah, porque o fulano falou de mim, porque o ciclano falou de mim. Mas Cristo já te desapontou? E aí? Você já se sentiu desapontado por Cristo? A palavra vai nos dizer aqui, ó, versículo 11, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Então veja, aquele que crê em Cristo não será confundido. Pessoas podem te desapontar, sim. Eu posso te desapontar. Mas quando você tem a sua fé em Cristo, por mais que pessoas te desapontem, Cristo é aquele que nunca nos desampara. Aleluia! Cristo é aquele que não desampara os seus filhos. Paulo está dizendo aqui, olha, muitos podem ser confundidos, mas aquele que crê não será confundido, porque ele terá clareza daquele de quem ele é dono, ele terá clareza de quem ele é Senhor. Meu Deus do céu! E quando as pessoas se desapontam aqui nessa terra, olha para cima, meu querido, olha para cima, olha para Cristo, porque eu posso desapontar, aquele pode desapontar, o Demi pode desapontar você, mas Cristo é aquele que não nos desaponta. Cristo é aquele que ele vê todas as situações e diz, crê em mim, confesse com seus lábios. Eu creio, Senhor. Quando você fizer isso, vai vir uma paz tão grande no teu coração que você vai sentir paz e alegria. Aleluia. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, rico para com todos o que invocam. E aí eu grifei aqui, ó. Grife aí essa palavra. Talvez na sua Bíblia esteja outra descrição. Mas veja aí, ó. Senhor de todos, vírgula, rico. Não é para os ricos, mas é rico para todos os que o invocam. Meu querido, se você invocar ao Senhor, não é que você será rico. Se invocar o Senhor, Ele vai vir a você com toda a riqueza de presença. Aleluia! Ele vai vir a você e você sentirá essa grandeza de Deus na sua vida. O que é essa grandeza? É a presença de Deus. Quando nós o invocamos, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Quando os discípulos estavam ali naquele mar, o vento e toda a situação que eles fizeram, eles invocaram Cristo, dizendo, Senhor, Jesus, nos socorre. Jesus se colocou de pé. A riqueza de Deus é a sua presença. Ele se colocou de pé e disse, calma vento, calma mar, aquieta-te e ouve bonança. Ah, meu querido, que haja essa tranquilidade no meio dessa tempestade que você possa estar passando aí esta noite, porque Jesus é aquele que quando nós o invocamos, quando nós invocamos de todo o nosso coração, aleluia, quando você invoca Ele dizendo, Senhor, socorre-me, assim como aquela mulher que foi ao encontro de Jesus, diz, minha filha está tremendamente atormentada. Jesus olhou e falou assim, não posso dar dos pães aos cachorrinhos. E ela disse, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olhou para ela e falou assim, que fé é essa mulher? Aleluia! E ela nem crente era. E às vezes você fica julgando as pessoas, fulano não é crente. Querido, não é aquilo que você
com a aparência julga as pessoas, não. É aquilo que está no coração que invoca ao Senhor. É por isso que às vezes as pessoas que não são denominadas cristãs, né, alcançam bênçãos de Deus e você fica aí chupando o dedo. Por quê? Porque não invocou de todo o seu coração. Porque quando você invoca o Senhor de todo o coração, meu Deus, você sente a presença de Deus. Aleluia, como um bálsamo suave sobre a sua vida. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação não está denominada a uma denominação, a uma crença religiosa, a uma igreja. Não, não, não. A salvação é para todos aqueles que clamam ao Senhor, que invocam o seu nome. A salvação é para aqueles que confessam com seus lábios, meu Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um convite aberto. Paulo diz aqui, ó, todos aqueles que invocarem o Senhor, ele está dizendo, olha, isso aqui é um convite generalizado. Ah, então qualquer um pode invocar o Senhor? Sim, qualquer um pode invocá-lo. Qualquer um pode dizer, Senhor, eu preciso. Meu Deus. Aleluia. E ele é aquele que atende o seu povo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E aí entra o papel da igreja. Por quê? Como invocarão aquele que não creram? Como invocarão se não tiverem entendimento de quem invocar? Isso é muito sério. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Esse é o papel da igreja. Hoje o pastor falou algo interessante, né? Falou assim, ó, se você colocou o nome lá da sua família para ser salvo, poxa, faz a sua parte, convide ele. Faz a sua parte, convide ela. Ah, mas ele não vai. Que fé é essa, meu irmão? Que fé é essa? Então, para que você deu o nome se você não acredita que eles podem ser salvos? Ele está dizendo, ó, como crerão? E como crerão naquele que nunca ouviram? Como eles podem crer em um Senhor, em um Deus que você guardou e reservou só para você? Só para você. Ah, eu queria que eles fossem, mas você guardou isso só para você. Já viu que... eu vou entrar num detalhe aqui, né? Deixa eu ver a hora. Não dá tempo ainda. Né? Que as pessoas, elas se reúnem, né? Isso, eu vi muito isso. As pessoas se reúnem, em vez de falarem das bênçãos de Deus, falarem daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus pode fazer, as pessoas se reúnem para falar mal dos seus líderes. As pessoas se reúnem para falar mal da sua igreja. E falam isso, né, em um contexto onde tem pessoas que não são cristãs. Falam num sentido pejorativo. E aqueles que estão de fora falam assim, como é que eu vou nessa igreja? Como é que eu vou nesse ambiente aí que nem ele está satisfeito onde ele está? E aí, como é que eles crerão num Deus que pode todas as coisas que ele não está podendo fazer lá na sua igreja? Como é que você vai levar alguém lá? Meu irmão, isso é muito sério. Como crerão se não ouviram? E quando ouvem, não ouvem bem. Meu Deus! E como ouvirão se não há quem pregue? Pregar aqui é o sentido de levar as boas novas do Evangelho. Quantos filhos de crente abandonaram a fé porque os pais se reúnem para falar mal da igreja? A criança guarda isso no coração. Como é que a criança vai ter prazer de estar ali na igreja cultuando a Deus se nem os pais estão felizes ali? Meu Jesus amado, isso é muito sério. Opa, alguém vai falar. Meu Deus do céu. Fala aí, meu pastor.
isso é bem real isso aí, né? Você fala mal da igreja, ou das igrejas perto de pessoas que não são da igreja, fica ruim para você com elas depois, né? Ou mesmo você não fala mal, mas você leva os problemas da igreja para dentro da sua casa, ou para os ambientes que o pessoal não é crente, você começa a falar dos problemas, às vezes você não está falando mal, você está falando de um problema que é real. Mas você leva o problema, é bem complicado. Tem uma irmã na nossa igreja hoje, que ela estava em outro ministério, e ela veio para o nosso ministério, o marido dela estava afastado. Aí ela veio, começando a conversar, entender, compreender a vida deles, e ela disse que o marido dela saiu da igreja porque o pastor dela, na época, ia muito na casa dela, levava todos os problemas dos irmãos da igreja para dentro da casa dela. O marido dela fechou o coração, não quis mais saber de igreja, de tanto problema que tinha na igreja. Veja que situação é essa, né, pastor? E às vezes, porque assim, não existe igreja perfeita. Se você estiver procurando uma igreja perfeita, me desculpe, meu querido, mas você não vai conseguir encontrar. E se você achar uma igreja perfeita, não entra lá, porque senão você vai estragar ela. Porque isso é muito sério. Não existe igreja perfeita. Todas as igrejas têm problema. É por isso que existe igreja, para resolver problema. É por isso que nós estamos lá, para resolver os problemas. Mas esses problemas têm que ser tratados, não pode ser tratado com pessoas que não confessam a mesma fé, que não têm uma sabedoria para lidar com problemas. E é por isso que os problemas, eles precisam ser tratados. Existe um problema, trate o problema, resolva o problema. Eu costumo dizer que os problemas existem para melhorar a nossa fé. Mas para que isso venha a acontecer, nós precisamos resolvê-lo. Né? Então nós precisamos entender como funciona isso. Nós não podemos levar os problemas para dentro da nossa casa e tratar dos problemas ali. Muitas das vezes nós temos que fazer igual quando há um problema de casal. Você tem que falar reservado entre você e a pessoa que você está conversando e preservar os seus filhos ou preservar aqueles que não têm fé o suficiente para lidar com esses problemas. E quando nós fazemos isso, a igreja passa a ser uma igreja saudável. Você passa a ter um ambiente saudável. Você passa a ter um ambiente... O seu filho tem que querer estar na presença de Deus. O seu filho tem que querer estar ali adorando a Deus. É diferente quando você obriga, né? Não, você vai... Não, ele vai, mas ele vai adorar a Deus. E esse querer envolve muito isso. Como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Querido, nós temos que anunciar coisas boas. Tem problema? Tem, resolva o problema. Não fique frutificando o problema. Esse é um grande problema que precisa ser resolvido. As pessoas ficam levando o problema de lugar em lugar e se esquece que aquele problema precisa ser resolvido. Como resolver o problema? E aí é que pega. Por quê? Porque a maioria das vezes nós contribuímos que o problema seja frutificado. Em vez de nós anunciarmos boas coisas, nós contribuímos. Já viu quando alguém... é difícil alguém vir falar de outra pessoa para mim. Por quê? Porque quando alguém vem falar de outra pessoa para mim, fala assim, não, então peraí, vamos chamar o fulano lá e vamos resolver. Não, eu tô falando, não, se existe um problema, tem que ser resolvido o problema. Né? Um exemplo, né? Quando nós fomos sair da igreja lá da De Palmeiras, o pastor falou assim, Emerson, existe algum problema que ocasionou na igreja? Eu falei, pastor, se tivesse um problema, nós teríamos resolvido o problema para sair. Eu não vou esperar ter um problema para mim sair. Nós precisamos resolver os problemas. Então, por que nós estamos saindo? Porque nós não temos problema. Porque se tivesse um problema, nós íamos resolver o problema para depois a gente sair.
Então, os problemas, meus irmãos, nós não podemos ficar levando, sabe, aquele leve trás. Nós precisamos resolvê-los. E se o problema chegou para você, é porque você tem capacidade e sabedoria para resolver. Ah, mas como resolver? Ah, eu não sei resolver. Então procure alguém que saiba te orientar a resolver o problema. Né? Aos líderes de IPG, né? Já pensou se todo problema você fosse levar para o pastor Demi? Meu Deus do céu! Então, por que existe um líder? Para ele resolver o problema. E se o problema chegou até você, resolva ele com sabedoria. Aí eu não sei como resolver. Ore a Deus. Busque a Ele. E Ele vai te dar entendimento e sabedoria para você resolver esse problema. É impossível de resolver ele. Aí você procura o seu pastor. Aí você procura um líder superior para que possa te ajudar a resolver o seu problema. Quem vai tomar um café? A Eduarda quer falar? Fala comigo, irmã Eduarda. Eu queria compartilhar uma coisa, né, sobre essa questão da gente resolver o problema. Também tem essa questão que às vezes nós queremos resolver. E aí, acho que tem uns 3 meses, né? Eu tava com um problema e sem saída nenhuma. E eu tentando resolver e nada. Aí teve um dia que eu fui pra oração, né? Que a gente se esquece que a gente tem Deus. Aí eu fui e falei, Senhor, tá acontecendo isso e aquilo. Me dá uma saída? Aí Deus foi e me deu 3 saídas. Então, às vezes, a gente também quer resolver do nosso jeito e a gente não encontra saída nenhuma. Mas quando a gente entrega, né, nas mãos do Senhor, Ele vem com direção. E foi, assim, algo bem bacana. E para que eu venha colocar mais vezes em prática, né? Isso é maravilhoso. Quando você... é impossível, você entendeu. É impossível. O que eu preciso? Buscar a Deus. Meu irmão, se você quer resolver um problema, busque a Deus. Busque a Deus. Ele vai te orientar dentro da palavra de Deus. Né? Por quê? Porque não existe problema que não é impossível de se resolver. Todo problema ele é resolvível. E vai surgir outros depois? Vai surgir. E é por isso que Deus nos colocou como líderes, né? Como cabeças. Para quê? Para que possamos resolver problemas. Muitas vezes não são problemas nossos, são problemas de outras pessoas, mas Deus nos deu esta capacidade. E Jesus é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos ouvir, pregar, anunciar boas novas. Anunciar Cristo e não falar entre os irmãos, né? Mas falarmos entre nós sobre Cristo, sobre aquilo que Deus faz, sobre aquilo que Deus resolve nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Isaías chegou à conclusão de que existiam problemas demais, e as pessoas não estavam dando ouvidos à palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Uma palavra bendita da parte de Deus, Deus vai produzir saúde para aqueles que ouvirem. Né? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando nós tivermos que anunciar alguma coisa, anuncie a palavra. Né? E introduza no seu meio, no seu nicho, naquilo que você faz bem. Introduza o que? A palavra de Deus. Se alguém para te ouvir, ele para ouvir, não é porque você é bom demais, não é porque você é boa demais, é porque você tem uma palavra de Deus para anunciar. Aleluia. Aí eu não sei falar, irmão. Se você abraçar alguém e dizer, ô irmão, Jesus te ama, pronto. Você já anunciou a palavra de Deus, você já deu uma palavra fugiu uma palavra aqui, de ânimo para aquele que está carente de ouvir uma palavra de Deus. Né? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Qual palavra? Jesus te ama. Ele está aqui. Ele está no nosso meio. Ele vai resolver.
creia. São palavras simples, meus irmãos. Que Deus pode usar você para resolver um problema que às vezes alguém está passando, né? Que com uma simples palavra dessa, Deus abre o entendimento da pessoa e fala, meu Deus, como aquela pessoa é sábia, mas não é o Espírito Santo que está em nós, né? Que nos dá palavras certas nos momentos certos. Digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura, Israel não soube. Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provarei a ira. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, Moisés já havia falado que Deus ia levantar um povo diferente para colocar ciúme em vocês. Por quê? Porque ele escolheu, já que vocês não deram atenção, não ouviram a palavra, eu vou trazer um povo que não era escolhido. Eu vou trazer um povo que era rejeitado. Eu vou trazer um povo que nunca ouviu falar que há um Deus poderoso. É esse povo que eu vou trazer e a gente estamos aqui hoje porque Jesus fez um convite para mim e para você. Meu Deus, isso é maravilhoso. Versículo 20. Mas Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me procuravam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Somos nós, meus irmãos. Ele está dizendo aqui sobre nós, sobre os gentios, sobre aqueles que não procurávamos Deus, mas nós fomos achados por Ele. Ele nos achou, louvado seja Deus. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, ele estendeu a mão, mas eles rejeitaram a Cristo. Fique tranquilo, muitos rejeitarão a Cristo. Muitos rejeitarão a Cristo. Mas você pode levar uma palavra de sabedoria, uma palavra de entendimento, uma palavra de conforto a essas pessoas que muitas das vezes são rebeldes, são contradizentes à palavra de Deus. Mas Deus vai nos dar boas palavras para anunciar. Amém, meus irmãos? Graças a Deus! Alguém quer falar alguma coisa? Nós já vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esse dia, né? Por mais um dia de plano de leitura. Marinilda, pode falar, Marinilda. Abre esse microfone aí, Marinilda. Será que ela encontrou ali? Aí, ó. É o outro. Enquanto ela vai procurando ali, quero agradecer a todos vocês que estão conosco no plano de leitura. Deus possa, em Cristo Jesus, abençoá-los cada vez mais. Né? E é muito... Abre aí, Hermes, se você não consegue abrir. Não consigo, eu consigo fechar, abrir não consigo. Do lado da câmera, Marinildo. Né? E que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de todos vocês nesse plano de leitura. Tem sido muito bacana a gente trocar ideia, falar a palavra de Deus, e isso é muito bom. Quer falar, pastor Demir? Não, estamos esperando aí, né? Tá esperando? Eita, meu Deus do céu. Bom, talvez ela levantou a mão ali. Às vezes ela quis apertar em outro lugar, né? Apertou errado, né? Mas tá bom. Que Deus possa abençoá-las aí de uma forma poderosa. Ô, irmã Eduarda. Olha, irmã Eduarda. Oi. Você acha que nós compartilhar aí o capítulo 11, quarta-feira? Você consegue? Compartilho sim. Então pronto, a irmã Eduarda então vai
compartilhar com a gente aí o capítulo de número 11. Quarta-feira, não perca, hein? Deus tem palavra boa para os nossos corações, tá certo? E a Keila falou que sexta-feira vai ser ela, hein? Ei, irmã Keila. Não, sexta não, segunda. Jesus amado. Então tá bom, ó. Segunda-feira... Nem sei qual que é segunda, eu tô falando isso. Você me arruma, hein? Segunda-feira a Keila vai compartilhar, então, o capítulo de número... Deixa eu ver, 11, 12, 13. A Keila vai compartilhar o capítulo 13. Então, maravilha, né? Tamo aí junto. Vou deixar a sexta-feira pra Júlia. A Júlia vai também, Júlia? Fala comigo. A Júlia levantou a mão, tá louca pra falar. Fala, Júlia. Aí, ó. Então, Eu vou sim. maravilha, então, ó. Quarta-feira, Eduarda. Sexta-feira, a Júlia. E segunda-feira, a irmã Keila. Eita, só a mulherada, hein, rapaz? Ô Emerson, vocês estavam comentando sobre conselho, né? E eu tava aqui me preparando pra deitar e eu acabei lembrando de uma situação que aconteceu bem no começo do ano. A minha melhor amiga, ela é ateia e ela é homossexual. E eu sempre me vi assim, eu falei que a Andresa, que é minha amiga, eu acho que Deus colocou ela na minha vida pra me mudar, porque eu não podia, eu tinha que ser assim um testemunho vivo ali, eu não podia fazer o Senhor ser envergonhado através das minhas atitudes, né? E esses dias ela veio até minha casa, que a gente não se via há muito tempo, e ela começou a desabafar, né? Que a mãe dela sempre aceitou e agora a mãe dela não aceita mais esse relacionamento dela, e ela nunca tinha chegado pra mim pra falar disso, ela sempre me respeitou muito. E ali naquele momento, enquanto ela falava, eu falava: Senhor, misericórdia, que eu também não concordo, mas como que eu posso ajudar? Como que eu posso falar? E eu fiquei desesperada, né? E ela não acredita em Deus, assim, ela não é nem aqueles que têm raiva, ela não acredita. Mas naquele momento de dor, ela só queria que alguém escutasse, né? Eu entendi que aquele era o meu papel. Não era a hora de julgamento, era a hora de amar como Jesus amou. E eu falei, né, com muita sabedoria, sem abrir mão da minha fé. Falei, André, pra ela que ela sabia os meus pensamentos sobre aquilo, mas... E eu achei que era uma oportunidade para falar do amor de Cristo. E mostrei para ela que Deus continua sendo bom e que mesmo quando tudo parecia desmoronar, às vezes ela cresce. Eu falei, por mais que você não acredite, se você crê, né? Às vezes a gente prega, eu acredito, mais com atitudes do que com palavras, né? E eu orei por essa situação por ela, porque eu sei que o Espírito Santo pode alcançar corações onde as nossas palavras não conseguem entrar. E depois de um tempo, eu tive uns problemas e ela me ligou bem no dia e eu comecei a desabafar com ela. E ela falou, onde você vai agora? Eu falei, eu vou na igreja. E aí ela soltou a seguinte frase, isso mesmo, vai lá e fale pra Deus tudo que você tá sentindo. E aquilo me desabou, porque eu vi minha melhor amiga ateia, né? Uma pessoa assim que namora outra menina, falar aquilo, né? Eu senti o quanto que Deus trabalha, o quanto a gente precisa ter sabedoria. Às vezes se eu só julgasse ela naquele momento, né? Criticasse ela, às vezes Deus não trabalharia nessa forma. E era isso que eu queria compartilhar. Amém. Assim, nós nunca devemos julgar, né? Não fomos chamados para isso. Embora muitas das vezes as nossas atitudes já são um julgamento, né? Mas Deus nos chamou, assim como te colocou naquela posição, né? Para simplesmente uma oração, simplesmente uma palavra, né? E às vezes são poucas palavras que Deus nos dá para pessoas desse jeito, né? E são palavras assim que acalmam o coração daqueles que nos ouvem e que também, né, numa situação difícil que você passou, ela já falou assim, puxa vida, Deus é o negócio, ou seja, através de uma atitude sua, ela já entendeu que a resposta é Deus. Então, através das nossas ações, e quando nós temos amigos assim,
né? Através das nossas ações, daquilo que nós fazemos, nós vamos mostrando Cristo a essas pessoas. E essas pessoas acabam que começam a ter um exemplo de vida baseado em nós, né? E nós vamos alcançando essas pessoas dessa forma, né? Sem julgamento, sem palavras agressivas, mas mostrando que aquilo que Jesus é. Sim? A gente tem que pedir muito a Deus nas nossas orações, né? Para o Senhor nos dar estratégia, nos ajudar, porque nós, como igreja, nós não fomos preparados, não sei se essa é a palavra correta, a lidar com essa situação, né? Durante a campanha eu tive algumas oportunidades de estar com algumas pessoas até desviadas que hoje em dia são homossexuais, e elas desabafaram comigo dizendo que não conseguiam visitar uma igreja porque não conseguia chegar até lá sem ser julgadas, né? Eu via uma tristeza muito grande, eu via que a pessoa queria buscar um refúgio, mas ela não conseguia nem se chegar até aquele hospital, que é a igreja, sendo conhecedores, por causa do julgamento, né? Inclusive eu conversei bastante com falei para ele ir, que eu ia estar lá e tal, mas eu não consegui levar. Por quê? Você pode ver que é muito raro uma dessas pessoas se achegar até um culto, até um trabalho da igreja, porque eles já desprezam a gente e se desprezam também, e sabem, no fundo eles sabem que o que eles estão praticando é errado, então eles têm uma resistência, têm as artimanhas do inimigo também para que eles não cheguem, né? Mas nós como igreja, muitas das vezes a gente não somos preparados. Eu falo por mim mesmo, eu me sinto também igual a Júlia. Eu tô conversando e tô orando em espírito, pedindo para Deus as palavras certas para aquele momento, né? Porque a gente convive com pessoas assim no nosso dia a dia, né? Sim. Eu só queria fazer esse comentário. Anota aí, pastor Demi, aí o próximo ensinamento aí para a gente conseguir lidar e evangelizar essas pessoas. Com certeza, né? Vamos cada vez mais treinar a igreja, os irmãos, para poder ter sabedoria, conhecimento, discernimento dessas situações. No caso dos ateus, dos homofóbicos, é o mesmo caso de nós nos enquadramos tudo no mesmo saco. Porque onde o Emerson leu aí no versículo 20 está escrito: porque fui achado por um povo que não me procurava, e me revelei a pessoas que não perguntavam de mim. Ou seja, a misericórdia de Deus é tão grande na minha vida quanto vai ser na vida do ateu, do homossexual, do que está desviado. Então a gente não pode julgar jamais, e realmente, no caso do homossexual, a igreja não está preparada para receber essas pessoas, porque quando uma pessoa dessa entra, todo mundo fica olhando, achando que é uma pessoa não é normal. Não, ela é uma pessoa comum, com vontades diferentes da nossa, mas amada por Deus da mesma forma, como diz o versículo 20 aí, e oramos para que o Senhor se revele a todas essas pessoas. Eu fui na casa de um ateu que leu mais de 1000 livros. Eu me retive a minha ignorância perto da dele, de conhecimento natural, digamos assim. E no final pastor, conversa... Oi. Nós tem 30 segundos, vai cair a live, tá? Tá, e no final da conversa eu disse: Deus é uma revelação. Quando ele se revelar a você, todo esse conhecimento seu vai cair por terra. Já faz a oração aí e agradece a Deus. Pai, continue abençoando, Senhor, essa classe de leitura bíblica, instruindo, Senhor, a cada um de nós com a revelação da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu querer. Continue dando graça, capacidade ao nosso irmão Emerson, abençoando a todos que entram todos os dias quando tem essa live. Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês. Quarta-feira, irmã Eduarda. Sexta-feira, Júlia. E acabou. Caiu.